Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas. Vamos lá. Hoje a gente vai falar rapidinho sobre o planejamento da negociação em si. Tá? Então, resolvi fazer uma gravação para a gente ter, vamos dizer assim, um pouquinho mais rápido. E, eventualmente, a gente vai fazer também uma conversa ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Então, vamos lá. Ó. Eu vou compartilhar a tela com vocês dessa minha apresentação. Vamos lá. Então, vocês estão aí com a minha tela do PowerPoint. Vou fazer aqui rapidinho, bate-papo sobre essa parte da negociação. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Assim. Então, falando basicamente sobre negociação, ou sobre esse aspecto da negociação, deixa eu ajeitar aqui. A gente vai ter como agenda para hoje falar sobre o planejamento da negociação e daí a gente tem uma atividade proposta que eu acho que vai ficar bem legal. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar então sobre planejamento. O que quer dizer planejamento, de uma certa forma? Planejar significa o quê? Vamos ver no dicionário. No dicionário Aurélio, tá? Diz que planejamento é o ato ou efeito de planejar, o trabalho de preparação para qualquer empreendimento, segundo roteiro e métodos determinados, planificação. E aqui, né, surpreendentemente, uma que diz respeito à negociação, a elaboração por etapas com base sólida para o processo de negociação e ao gerar a confiança necessária para se obter um bom resultado. Tá? Então, o próprio dicionário tem a ver, ou traz a definição de negociação ligada à parte de planejamento. Tá? Então, preparação para qualquer empreendimento. Então, é se preparar para o processo de negociação, segundo um roteiro, métodos determinados. Tá? Então, elaboração por etapas para o processo de negociação. Então, entender essa questão. Tem um Maximiano, define planejar como uma técnica ou processo em que as pessoas e organizações utilizam para administrar suas relações com o futuro, a qual normalmente é incerto. Para o autor, o processo de planejamento que busca influenciar esse futuro, reduzindo seu grau de incerteza. Então, obviamente, quando você está planejando algo, quando você está se preparando para algo, essa preparação envolve, obviamente, uma pré-visualização daquilo que você acha que vai acontecer. Então, você começa a visualizar os potenciais ou os possíveis cenários de como aquilo que você está planejando pode ocorrer. Então, a partir desses potenciais ou possíveis cenários, você tenta identificar quais seriam as suas respostas àqueles cenários e como aquilo está acontecendo. Então, a ideia de você vincular esses possíveis cenários, identificando talvez até a probabilidade deles existirem, com base em alguma informação que você eventualmente tenha, isso te dá um pouco mais de segurança no momento em que você entra nessa empreitada ou nessa negociação. Porque esses cenários eventualmente já foram até desenhados e você até pode trabalhar com eventuais respostas a essas situações. Tá? Então, é algo que você precisa ou pode trabalhar nessa condição, ok? Prevendo essas potenciais condições. Agora, veja que tem uma questão interessante aqui. A questão da incerteza, ou grau de incerteza. Veja que ele fala duas vezes, do incerto, a redução do grau de incerteza. O que é, na realidade, incerteza? É aquilo que você não sabe exatamente aquilo que vai acontecer, que você não tem uma noção muito clara. Né? Quando é algo que você não sabe o que vai acontecer, isto é incerto. Né? No momento em que você já começa a tratar com diferentes cenários e trata eventualmente até das probabilidades da ocorrência desses cenários, aí você começa a sair do mundo da incerteza e começa a entrar no mundo do risco. E aí, planejamento para esse risco. Tá? Então, você começa a sair dessa questão da incerteza. Veja que o Martinelli Guise, nessa afirmação, tem uma questão interessante. Ó. Por sua natureza, o processo de negociação é marcado por incertezas.
Não existe antecipadamente segurança sobre as questões dos objetivos e os limites da negociação, nem sobre o comportamento dos negociadores que estão do outro lado. Tá? Apesar dessa afirmativa de Martinelli Guise, nós temos que pensar na seguinte situação. Né? A partir de um planejamento, a partir da ideação ou da imaginação de potenciais cenários que podem ocorrer, você começa a diminuir essa incerteza. Apesar de que você não sabe exatamente como é que o outro lado vai se comportar frente a determinadas condições que eventualmente você possa oferecer, né? Você pode começar a trabalhar com esses cenários possíveis e, a partir daí, reduzir a questão da incerteza. Vamos para frente. Né? Então, reduzir, eliminar a incerteza na negociação, obviamente, preparação, planejamento. Tá? Então, sem isso, você não tem como enfrentar essas condições. Ir para uma negociação sem nenhum planejamento, sem nenhuma preparação, de uma certa forma, você não sabe o que vai acontecer. Tudo pode acontecer e você não estaria, eventualmente, preparado para algumas situações. Pode tudo correr muito bem, como pode correr mal, e aí você não se preparou, não tem as saídas, os planos A, B, C, D, e que eventualmente você poderia até preparar para o caso de alguma coisa nesse sentido ou não tão benéfico para você acontecer. Okay? Então, né, aqui Martinelli Guise ainda fala que busca a preparação, né, o planejamento é a busca das informações necessárias para o processo, na formulação de um roteiro ou plano de ação, um checklist, por exemplo, para o desenvolvimento da negociação, objetivando prever eventuais problemas e obstáculos que poderão surgir no decorrer do processo. Tá? Então, o pessoal na área de risco chama de mitigar o risco, ou seja, você, a partir do momento que você identifica uma incerteza, que você começa a transformar essa incerteza em risco, que é, vamos dizer assim, colocando alguns números ou algum conhecimento em cima disso, e a partir disso você começa a traçar eventuais saídas ou condições para se preparar para aquela condição. Isso se chama mitigar o risco, ok? Então, são aspectos que você tem que trabalhar. Então, vamos lá. Ó. Alguns objetivos do planejamento, segundo Maximiano. Tá? Então, definir objetivos ou resultados a ser alcançados, definir o que você quer, isso é extremamente importante. Definir os meios para possibilitar a realização desses resultados, ou seja, como é que você vai alcançar essa condição, isso também é importante. Só um minutinho. Então, definir objetivos ou resultados a ser alcançados. O que você quer? Né? Qual é o teu objetivo? O que você deseja dessa negociação? Definir os meios que eu vou conseguir, através disso, obter o meu resultado esperado. Né? Obviamente que seria a intenção de convencer o outro lado de que a sua ideia ou a sua condição, a sua opção é a melhor. Mas como é que você vai fazer isso? Né? Interferir na realidade para passar de uma situação conhecida a outra, desejada, dentro de um intervalo de tempo. De uma certa forma, né? É como que você vai fazer isso? Tomar no presente decisões que afetem o futuro a fim de diminuir sua incerteza, ou seja, objetivos do planejamento. Tá? Então, atuar no hoje, verificar o que você pode fazer atualmente, na situação atual, de modo que você possa interferir nesse processo. Você precisa modificar a sua postura, você precisa trazer alguém para te auxiliar, você precisa de mais informações, o que você vai necessitar de modo que aquele seu objetivo possa ser alcançado. Ou seja, se preparar para isso. Tá? Tem um outro autor, que se chama Kolayokovo, 97, coloca, né, algumas, vamos dizer assim, etapas consideradas de uma pré-negociação ou um planejamento. Determinar como cada lado define o problema, que é o objetivo da negociação, e como essas definições estão relacionadas entre si. Ele coloca dessa forma. Ou seja, o que você quer, pensar nisso, tentar identificar, e o que o outro lado quer. Se vocês dois querem a mesma coisa, só que estão discutindo uma questão, por exemplo, de preço, tá? Então você tem que tentar identificar que o outro lado quer um preço maior e você, do outro lado, quer um preço menor, se você estiver comprando e outros vendendo, e ao contrário, se for a outra situação.
Tá? Então, a ideia é tentar identificar qual é o objetivo, o que está relacionado ao objetivo do outro lado e o objetivo do seu lado. Né? Numa segunda etapa, analisa-se se há possibilidade de uma solução negociada e se é possível estabelecer um acordo justo a partir do balanço das forças presentes na negociação. Ou seja, para você tentar identificar qual seria esse ponto comum, já previamente, tentando identificar, tentando pensar nesse lado, para que você possa eventualmente trazer para a mesa da negociação. Como terceira etapa, Kolayokov diz o seguinte: define-se os objetivos e os princípios que guiam a redação e os procedimentos formais da negociação, tais como o local, a agenda, os participantes e as regras a serem seguidas durante o processo. É também uma maneira de você se preparar, ou seja, tentar identificar como aquilo que você está buscando vai ser conseguido através desses aspectos circunstanciais. Eventualmente, um local adequado, aonde seria o melhor local, que tipo de local, quais são as pessoas que eventualmente precisam estar lá para te dar suporte, em contrapartida, aquilo que o outro lado vai trazer. Então, tudo isso é uma questão de preparação. Ok? Mas alguns autores, né, Fischer Yuri e Martinelli Almeida, destacam 4 aspectos para planejamento. Ó, separar as pessoas do problema, não deixar que as questões pessoais interfiram na negociação, pois as emoções prejudicam a avaliação do mérito do problema. Tá? Então, essa é uma questão importante, é você identificar o que você quer e, eventualmente, deixar de lado questões pessoais. Olha, não gosto muito dele, ou, eventualmente, poderia ser tal. Claro que você precisa identificar qual é o perfil daquele negociador, mas sem deixar os aspectos pessoais interferirem nesse processo. Tá? Concentrar nos interesses de ambos os lados, não nas posições sociais ou, eventualmente, na condição. O que cada lado quer, tá? Independentemente de quem seja. Então, buscar alternativas de ganhos mútuos, o maior número de alternativas possíveis para a questão, ou seja, o que seria interessante que ele também estaria ganhando e você também estaria ganhando, porque numa relação saudável é uma relação ganha-ganha. Aquela relação ou aquela negociação em que um ganha e outro perde, eventualmente não é uma negociação, é uma imposição de um determinado fato. Tá? Encontrar critérios definidos ou estabelecer, nos casos de conflito, um padrão razoável que seja consenso entre as partes. No caso de conflito, por exemplo, o preço. Você quer mais baixo e o outro quer mais alto. Ele está tentando te vender um veículo, por exemplo. O que seria critério razoável? Por exemplo, um valor de mercado. Um valor de mercado, tabela FIPE do automóvel é tanto. Então, a gente está negociando abaixo dessa tabela FIPE, tal. Então, o que seria considerado razoável para ambas as partes? Pensar nesses aspectos também é importante. Tem mais um autor aqui, ó, Levick, Saunders e Minton, diz o seguinte, ó, embora as estratégias e táticas utilizadas tornem a negociação interessante e até divertida, tá? O sucesso não está diretamente vinculado à forma como se joga o jogo ou à dramatização dos participantes, em grande parte, o processo, mas sim no processo de preparação e planejamento que ocorre antes de iniciar o diálogo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? A preparação é fundamental para que você consiga objetividade no resultado. Então, se o seu resultado é, obviamente, né, ter a compra de um veículo, a compra de uma casa, uma situação qualquer, né, em que você está negociando, por exemplo, um sindicato contra uma determinada empresa, né, tentando buscar um acerto de salários ou de aumento de remuneração, coisa parecida, né? O que você, para você obter sucesso, preparação é fundamental, ok? Então, segundo o Levick, Saunders e Milton, ele diz o seguinte, olha, aquele que falaram ou tiveram essa apresentação, esse ponto de vista. Eles dizem o seguinte, olha, definir as questões, etapa que engloba a análise cuidadosamente do conflito, juntar as questões e definir a composição da barganha, elaborar uma lista abrangente com todas as questões definidas, confrontar as listas elaboradas pelos negociadores para estabelecer a ordem de prioridade da composição de barganha. Então, o que está dizendo? O que são importantes do meu lado? Numa negociação salarial, por exemplo, né, a questão relativa ao aumento salarial, a questão relativa, por exemplo, à estabilidade e outros aspectos que têm a ver com
essa condição, né, importante nesse ponto de vista. Tá? Definir os interesses, elaboração de perguntas referentes ao porquê se necessita de algo. Essas perguntas devem revelar valores, necessidade de princípios críticos que se almeja alcançar na negociação. Ou seja, o que realmente eu quero? O que eu preciso? Por que aquilo é importante para mim? Então, essas justificativas, essas questões, vamos dizer assim, críticas e estabelecimento de parâmetros com base nessas condições, ou seja, para que você consiga atingir um determinado objetivo. Tá? Consultar os outros, ou seja, consultar todos os envolvidos no processo de negociação, negociando em seu próprio nome ou em nome de outras pessoas para a definição dos procedimentos. É importante que, quando você está avaliando numa condição onde é ampla a situação, no caso, por exemplo, sindicatos e outros aspectos, você precisa ter o conhecimento do posicionamento geral, né? De como as pessoas, em tese, reagem a um determinado aspecto, aqueles que são as partes interessadas. Identificação de limites também é importante. Quais são, até onde se pode ir em relação a determinados aspectos? Em relação a esse item, eu posso ir até aqui. Em relação a esse outro item, eu posso reduzir um pouco a nossa demanda. Né? Por exemplo, questões de negociação sindical, você pode reduzir, talvez, a questão do valor que a empresa estaria disposta a cobrir no plano de assistência médica, por exemplo, desde que eu consiga, talvez, uma melhoria salarial no percentual. Ou seja, quais são os meus limites? Eu consigo reduzir aqui para ganhar lá, tá? Quais são esses limites? São extremamente importantes em termos de preparação. Você conhecer isso antecipadamente. O negociador deve definir quais são as suas prioridades em uma negociação e estabelecer alternativas em caso de insucesso. Ou seja, o que realmente é importante para mim? Tá? Qual é a minha meta? Tá? Argumentos, né? Você ter essa argumentação bem estabelecida, quais são as etapas e condições que você precisa passar para que essa negociação tenha sucesso. Ou seja, quais são os argumentos, quais são as hipóteses, quais são as partes, qual é a construção, né, da sustentação do seu argumento. Então, isso é extremamente importante. Por que das coisas? Tentar prever essa condição para poder ter algo sustentável para se colocar na mesa de negociação. Tá? Claramente, analisando a outra parte também, né, tendo informações para saber se, eventualmente, a empresa já teve em relação a questões de tempo, quais foram as negociações passadas, todas as informações possíveis que você possa ter, levantando isso para você poder ter como força em termos de argumentação. Tá? Então, de maneira geral, para obter sucesso na negociação é preciso, é fundamental que haja planejamento. Planejar é se preparar para o sucesso. Assim, o planejamento envolve, entre vários aspectos, a criação de metas, estabelecimento de limites éticos e morais e como respeitá-los, e principalmente a forma de execução do projeto, que é a negociação. Preparação fundamental, mais uma vez. Tá? Preparar-se para o sucesso consiste, na realidade, em levantar o maior número possível de informações a respeito do objetivo, da negociação e da outra parte, além de ressaltar a importância de obter informações diretamente da fonte. É a necessidade de coletar ao máximo informações possíveis sobre a pessoa com a qual está se negociando. Beleza? Informação fundamental. Então, como é que eu me preparo? Né? Como é que eu vou planejar uma negociação? Mapeamento da situação, parâmetros, cenário e preparação final. Vamos ver aqui ó, o que a Martinelli e Guise colocam para a gente. O que é mapeamento de situação? Levantar e listar todas as informações possíveis e necessárias. Identificar e priorizar essas questões. Ou seja, quais são essas informações que eu preciso ter antes de entrar nessa questão ou na negociação em si. Quais são essas informações? Identificar, priorizar, eventualmente, aquilo que é mais importante, menos importante dentro desse contexto. Tá? Então, definir metas, definir objetivos, né? Quais são os potenciais acordos alternativos que, em tese, eu poderia aceitar. Tá? Fixar limites nessa negociação, né? Dentro daqueles alternativos, olha, eu posso chegar até aqui ou não. Se o caminho se a negociação acabar indo por esse lado,
o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer, fundamental em termos de condição. Como 3, definir a agenda, ou seja, aonde, montar um cenário, aonde, quando vai ser, que horas vai ser, aonde vai ser esse local, quem vai estar participando, como é essa pessoa. Muitas vezes você montar um cenário acaba gerando uma percepção do outro lado da importância daquilo, do ser um cenário confortável, não confortável, as cadeiras são meio duras, rígidas, para deixar outra pessoa desconfortável e querer encerrar logo a negociação, ou seja, você acaba gerando um determinado tipo de condição. Se deixar outra pessoa confortável, eventualmente pode estender demais. Com coisas, percepções, o que você pode montar em termos de cenário que te permite, talvez, gerar uma posição favorável nas tuas percepções, ok? Analisar a outra parte, analisar, faltou um i ali, simular o processo. Simular o processo é uma questão interessante, ou seja, como é que, eventualmente, o processo vai acontecer. Olha, ele vai sentar ali, vão ter 3 lugares e tal, o que eu vou fazer? Nós vamos buscar, vamos iniciar por aqui, ou vou deixar ele fazer o posicionamento e depois vou fazer o meu contraponto. Quem que vai falar primeiro, quem que não vai? Quais são os aspectos importantes que eu tenho que fazer? Iluminação, deixar água, não, café, tudo de uma maneira geral, em termos de contexto e planejamento, para você estabelecer esse cenário e se preparar, tá? Definir todas as estratégias e táticas daquilo que a gente comentou anteriormente. Bom, de uma maneira geral, eu queria falar rapidamente sobre essa questão de planejamento, mas tem alguns aspectos interessantes, inclusive vou deixar mais material para vocês disponível, tá? De leitura. Mas eu quero propor para vocês uma questão talvez interessante para a gente finalizar no encontro da próxima terça-feira, tá? É uma atividade onde vocês vão buscar, tá? Por exemplo, uma negociação na compra de um apartamento, tá? Então, por exemplo, você está decidido a fazer um investimento em um apartamento, tem algumas possibilidades em termos de dinheiro já, e já visitou algumas unidades. Resta negociar com o corretor proprietário para o fechamento do negócio. Entretanto, existem alguns aspectos importantes que precisam ser verificados. Por exemplo, o valor total do imóvel, condições de pagamento, prazo de entrega, liberação do imóvel, ou em outros aspectos que para você é importante, talvez para o seu colega ou para a sua colega não sejam. Tá? Então, a ideia é de você levantar todos os aspectos que são importantes, colocar isso dentro de uma imagem em relação a isso e preparar, né, um checklist, por exemplo, do que você vai fazer. Tá? Então, sabendo que a reunião com o vendedor será na sua casa, por exemplo, você convidou ele para a sua casa atual, tá? Para vocês se reunirem e tentarem fechar esse negócio. Então, proponha, né, o que você vai fazer para se preparar, faça um checklist também daquilo que é importante você não esquecer para essa reunião, de modo que você consiga se preparar para isso. Tá? Todo o planejamento dessa negociação você deve tentar fazer. O que você vai fazer para se planejar para isso? Tá? Então, prepare um documento, escreva no Word como é que você faria para se preparar para essa negociação. O que você precisa de informação? Lembre lá que a gente propôs aqui para vocês, né, alguns aspectos importantes, por exemplo, valor do imóvel, condição de pagamentos, prazo de entrega, outros aspectos que você vai determinar no seu caso específico. Tá? Então, o documento que você vai preparar lá tem que comportar todas essas questões. E na forma de um checklist, olha, preciso fazer tal coisa assim, 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 descreve aquilo que é importante, né? Como é que se vai fazer, como é que se vai preparar a situação, como é que você vai preparar a condição da negociação em si, que dia vai ser, como é que vai ser. Então, esses aspectos são importantes para você se planejar, por exemplo, para essa condição que você está trazendo. Eventualmente trazer outras pessoas, quem seriam importantes estar aqui junto com você para te dar suporte em relação a isso, ou você vai entrar sozinho. Qual é a sua estratégia? Como é que você vai fazer? Ou seja, lista isso como forma de planejamento para essa negociação. Beleza? Acho que vai ser um exercício interessante para vocês aí. Beleza? Um abraço.